1 Crônicas, capítulo 4, versículos 9 e 10. E foi Jabes mais ilustre do que seus irmãos, e sua mãe deu-lhe o nome de Jabes, dizendo: porquanto com dores o dei à luz. Porque Jabes invocou o nome do Deus de Israel, dizendo: se me abençoares muitíssimo, e meus termos ampliares, e a tua mão for comigo, e fizeres que do mal não seja eu afligido. E Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. Que Deus nos abençoe. Então, irmãos, eu quero pensar hoje com vocês sobre por que a Bíblia chama de Jabes de ilustre. Jabes pertence a uma galeria nas Escrituras de um grupo muito grande, da qual a Bíblia fala muito pouco. Então, Jabes pertence a um grupo muito grande de pessoas que a Bíblia fala muito pouco. Você só vai encontrar a história desse homem aqui nesse 1 Crônicas, no capítulo 4 e nesses versos. É a única coisa que a Bíblia fala dele, mas fala o suficiente. O livro das Crônicas nos mostram algumas genealogias e descendência do povo de Deus, do povo de Israel, principalmente dos judeus. Pouquíssimos leitores gastam tempo olhando para esses nomes. Ou alguém aqui gosta de ler genealogia na Bíblia? Principalmente nos dias atuais, ninguém gasta tempo olhando genealogia. O cara sempre quer ver texto sobre promessas, sobre isso, sobre aquilo outro, né? Ninguém olha a genealogia, mas elas trazem algumas pedras assim preciosíssimas para nós, verdadeiras joias em termos de ensino, para aqueles que olham as Escrituras como de certa forma, garimpando atrás de algumas pedras preciosas. A oração de Jabes é uma dessas pedras raras, é uma dessas pedras preciosas. Por quê? Porque tudo que se sabe desse homem está aqui. A Bíblia não diz mais nada sobre ele, só diz que ele foi mais ilustre do que seus irmãos, e por uma razão muito simples: ele fez uma oração. Eu era adolescente lá na Igreja Batista Peniel em São Jorge, muito cedo, quando um dia eu vi o pastor Júlio falando desse homem, mas ele só mencionou esse homem, não sei, não lembro por que ele mencionou, mas esse nome ficou na minha cabeça. Um dia eu fui pesquisar sobre ele e cheguei a essa reflexão. Seus pais, certamente, eles foram exemplos de fé para ele, e também fizeram de Jabes um cidadão de Israel, porque ele era um homem então respeitado. Seus irmãos, eles eram homens sérios, eram homens honestos, não eram envolvidos com coisas erradas. Mas Jabes, ele foi um homem especial, porque a Bíblia nos apresenta como um homem de oração, e por isso ele foi mais honrado do que seus irmãos. A Bíblia não vai detalhar para nós que tipo de oração Jabes fazia a Deus. Oração é um tema assim muito interessante nas Escrituras. Tem gente que tem alguns problemas com oração. Tem gente que pensa assim: olha, vamos orar mais, porque se orar Deus vai dar. Nem sempre, querido. Jesus disse: sejam poucas diante de Deus as vossas palavras. Tem aqueles que dizem: vamos fazer uma vigília, vamos consagrar, vamos jejuar, que Deus vai dar. Também não caia nessa, querido. Deus não vai ser manipulado pela sua fé, Deus não vai ser manipulado pela sua vigília, Deus não vai ser manipulado, não vai se tocar, não vai ser movido sentimentalmente pelos seus sacrifícios humanos, pelas suas expressões de religiosidade. Então, esses dois versos nos revelam o suficiente para retirarmos algumas lições para a vida, e principalmente para eu, como pregador e pastor da igreja, e também para você, como membro de uma igreja que também segue um pastor, porque a Bíblia, ela sempre nos orienta a sermos felizes, a buscarmos a felicidade, a vivermos felizes. E todas as vezes que completamos anos, fazer aniversário é uma dessas oportunidades que nós temos para nos alegrar,
Nós nos alegramos com o aniversário da irmã Maria Rodrigues, né? Quase 86 anos, 87 anos, irmã Isaura, próximo já de 90 anos, eles estão aí caminhando, nós nos alegramos, né? Eu fiz 60 anos dia 23 de março, o pastor Itamar fez 60 no dia 25, né? Então, nós somos assim, muito pertinhos. Eu tenho um outro amigo, né? Rubens Medeiros, não sei se ele vai assistir esse sermão, mas 26 de março, né? Então, queridos, a Bíblia nos manda nos alegrar com esses momentos. Ele diz: olha, alegrai-vos com quem está alegre, chorai com aqueles que choram, e quando é preciso chorar, nós temos que chorar, né? Eu lembro que no dia que nós estivemos à tarde lá na homenagem póstuma à mãe do Oscar, à noite eu tive que fazer uma visita e pregar no momento alegre. Então a gente tem que sair desse clima, sai de um clima triste, entra num clima alegre, mas a cabeça está lá, a cabeça fica pensando como é que está acontecendo com ele, como ele está, será que está precisando de ajuda? Então, ministério é cheio dessas surpresas, tem essas nuances, esses detalhes. Agora, Paulo diz: alegrai-vos no Senhor, alegrai-vos sempre no Senhor. Então é uma recomendação. E o crente, ele é alguém que tem a obrigação de ser alegre. Por isso que a minha esposa falou aqui com relação a estar alegre. Irmãos, eu não acordo triste, eu não acordo revoltado, eu não acordo de mau humor. Eu não sei o que é isso, eu não sei o que é mau humor. E olha que eu sou um sujeito depressivo, tá? Eu abandonei o tratamento de depressão há 2 anos, recebi um tratamento por 2 anos e abandonei porque descobri que tudo aquilo que os psicólogos e o remédio podiam me dar, Deus me deu. Eu não preciso mais disso. E quando eu estou assim, entristecido, abatido, eu entro no carro, eu vou parar em Boa Vista, eu vou para algum lugar, eu vou pescar, vou fazer alguma coisa, mas eu não me deixo vencer. E assim deve ser a nossa vida. A vida do crente deve ser uma vida alegre. Em nenhum momento Deus disse assim para os seus filhos: me tragam a carteira de trabalho de vocês, que ao se converterem, vocês vão ter salário bom, 13º, férias, secretário, vida boa, bom salário. Ele nunca disse isso, pelo contrário. Existe uma advertência de Cristo para que tenhamos a consciência de que esse mundo, nós teremos que passar por aflições, por uma razão muito simples: esse mundo jaz no maligno. Quem quiser ser discípulo de Cristo vai ter que entender que vai ter que passar por provação e enfrentar aqueles que nos odeiam, porque o mundo nos odeia. E Jesus Cristo disse: olha, vocês não são desse mundo. Agora, como não ser desse mundo se nós nascemos aqui, vivemos aqui e moramos aqui? O que Jesus está dizendo é que na nossa mente, aquilo que aconteceu conosco, uma transformação realizada pelo Espírito Santo e pela palavra que aprendemos oriunda das Escrituras, a nossa vida não tem muito pouco a ver com esse mundo. Nós temos que cumprir apenas o quê? O nosso dever de cidadão. Mas a nossa maneira de viver é diferente, a nossa maneira de pensar é diferente, a nossa maneira de fazer as coisas é diferente. E a sociedade espera isso de nós, porque somos o quê? Porque somos crentes. É triste quando você vê pessoas desenvolvendo a nossa função, e eu me sinto muito à vontade para fazer isso, para falar isso, porque eu sou batista, e como batista nós temos 5 distintivos, 5 pontos que nos identificam. Um deles é que todo batista, todo pastor batista entende que a igreja deve ser separada do Estado. O que isso significa? Todos esses anos que eu estou aqui com vocês, quantos políticos eu trouxe aqui? Quantos vereadores, deputados estaduais, governadores, candidatos eu trouxe aqui? Não, nenhum. E já recebi várias propostas: pastor, eu vou lá na igreja levar uma palavra de meu irmão. Igreja é igreja, política é política. Se você quiser conversar com cada um deles, você tem toda a liberdade, mas procura na casa deles. Igreja não. A igreja é um lugar de adoração, é lugar de culto, é lugar de pregação da palavra, é lugar de relacionamento do corpo de Cristo, no caso os membros. Então, o crente ele tem o dever
de ser o mais honesto possível. E o que me entristece é ver que hoje pastores estão sendo acusados, né, de falcatrua, de pedir propina. Agora tem uma advertência bíblica com relação a isso, porque dentro do nosso grupo tem aqueles que sonham alto. Eles não conseguem ser célebres apenas pelo fato de pregar a palavra, eles querem mais, eles querem riqueza. E talvez o grande erro do pentecostalismo é querer viver o céu na terra. A teologia da prosperidade vai levar você a isso, a desejar ter aquilo que está prometido para a glória, que você recebe e goze aqui na terra. Mas a Bíblia não promete isso, tá? Quando nos é dito que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que Deus tem reservado, não é para esse mundo. Mas aqueles que vêm dizer para você que o fato de você ser crente, você tem que ser rico, você tem que ser cheio do Espírito Santo, você tem que ser próspero, você tem que ter bens, isso não é verdade. Se você conhece bem as palavras de Jesus, um dia Jesus disse assim para os seus discípulos: as raposas têm seus covis, as aves do céu têm seu ninho, o Filho do Homem não tem onde pousar a cabeça. Sabe o que Jesus está dizendo? Raposa e ave do céu tem mais coisa do que eu não tenho nem casa própria. Quando a gente estuda mais intimamente a vida de Jesus, você vai ver que Jesus morava numa casa alugada. Então, esses homens, eles estão fugindo de uma palavra que Paulo disse a Timóteo: aqueles que querem ficar ricos, eles caem em muitas tentações e ciladas. E aqui está o problema. Então, queridos, eu me sinto muito à vontade para falar isso, né? É vergonhoso, é triste ver aqueles que escandalizam o grupo, que mancham, né, a honra dos pastores. Hoje, quando a gente chega nos cantos, as pessoas perguntam: qual a sua profissão? Aí eu digo: eu sou ministro de confissão religiosa. A pessoa fica pensando assim, ela fica processando, porque ela não conhece, né, o que é isso, ministro de confissão religiosa. Aí ela diz: o que é isso? Eu digo: eu sou pastor evangélico. Ela diz: na cabeça dela eu já imagino, diz: isso aí é um religioso esperto, que vive atrás do dinheiro dos outros, do dízimo dos outros. Essa é a ideia que eles têm. Mas eles não entendem que no meio do grupo tem gente séria, gente que vive de forma, sabe, muito difícil, muito penosa, batalhando verdadeiramente, visitando, dando de si, na hora que precisa ele está lá. Então, queridos, o que a Bíblia mostra com relação a esse homem tem muito a ver com a nossa vida. Nós não precisamos de muita coisa, esse homem não tem muita coisa, e ele se torna célebre pelo simples fato de fazer uma oração. Então, em primeiro lugar, Jabes, ele vem daqueles partos difíceis. Existem muitas celebridades na Bíblia, grandes homens de Deus, que eles nasceram de mulheres que não tinham passagem. Mulheres não tinham passagem, e naquela época não havia cesariana. Para quem não sabe, a cesariana é um acidente, né? O César manda abrir a mãe dele, a barriga da mãe dele, para saber como nasciam as crianças, e aí descobriu-se que era possível fazer uma cirurgia e retirar a criança sem dano para a vida da mãe. Mas muitas mulheres morreram por não ter passagem, querendo ter seus filhos. E Raquel, ela é uma dessas mulheres que ela enfrenta a morte. Ela diz: se for o caso de morrer, eu morro, mas eu tenho que ter esse filho, por causa da competição que ela tinha com a irmã. A irmã tinha um ventre fértil, a irmã produzia filhos, ela não. Então ela diz: não, se eu tiver de morrer, eu posso até morrer, mas eu vou botar esse filho para fora. E aí Deus diz: calma, Raquel, você ainda vai ter esse filho, né? Tem uma palavra para ele. E assim vai. Então, Jabes, ele é um daqueles partos difíceis. A sua mãe sofreu muito para tê-lo, e ela diz isso. Por isso, o seu nome tem o sentido de aflição. A palavra Jabes é aquele que causa dor. Então, Jabes é aquele que causa dor. Dor para aqueles que estão em volta, que não conseguem ver que ele é um homem sério. Dor para sua mãe ao nascer. E ela disse: com dores dei a luz a Jabes. Irmãos, eu não creio em nomes negativos. Tem gente que tem esse problema com nome, né? Lá em casa tinha uma discussão tremenda. Eu nunca dei opinião nenhuma sobre
o nome para colocar, eu só ficava criticando os nomes que queriam colocar. E hoje disseram, Bernardo era para se chamar o quê? Era o quê? Derek? Derek, vocês imaginam? Então como é que eu ia chamar Derek, né? Imagina. Mas eu não creio em nomes negativos. Por exemplo, vocês conhecem algum Judas? Alguém tem algum amigo Judas? Alguma mãe colocou o nome do seu filho de Judas? Por que Israel Caleb e não Judas? Irmãos, Judas, ele era muito comum nos tempos antigos. Tanto é que na Bíblia nós temos o Judas traidor, nós temos Judas Tadeu, nós temos o Judas que escreveu a carta que está antes de Apocalipse. Então Judas era um nome comum. E quando surge o traidor, esse nome virou um estigma negativo. E aí as pessoas abandonaram. Mas vocês sabem o que significa Judas? Judas significa louvor a Deus. Judas significa exaltação a Deus. Então, para alguns, Jabes era um nome carregado de negativismo e pessimismo. Ninguém se familiarizava com esse nome, mas o nome não diz o que você é, nem o que você será. Eu vou repetir, o nome não diz o que você é, nem o que você será. Jabes nasceu sob o estigma da dor e do sofrimento. Ele nasceu sujeito à derrota, nasceu sujeito ao fracasso, nasceu sujeito ao insucesso. Mas Jabes tinha tudo para ser um negativista, para ser uma pessoa amarga, para ser uma pessoa azeda, para viver infeliz. Entretanto, ele foi mais nobre do que seus irmãos. E por que Jabes foi mais nobre do que seus irmãos? Porque Jabes carregava na alma alguns desejos imprescindíveis para quem quer vencer na vida, para quem quer ser feliz. E eu vou mostrar para vocês. Jabes queria ser abençoado. Jabes queria ser grande, Jabes queria ser feliz. E a primeira vez que eu vi o nome desse homem, que eu fui pesquisar sobre a história dele, eu também disse: Senhor, eu quero isso para mim. Os pedidos que esse homem fez, eu também fiz para Deus. Jabes queria ser grande, mas para isso Deus teria que estar com ele. Ele sabia que não poderia ser grande sozinho. Ele sabia que pelas suas próprias forças não chegaria a lugar nenhum. Ele sabia que precisava de Deus. Ele sabia que Deus teria que guiá-lo ao sucesso. Jabes sabia que tudo que ele era, que tudo que ele tinha, vinha das mãos de Deus. Ele tinha convicção de que tudo que ele poderia ser, só seria se Deus o abençoasse. Então ele humildemente vai à presença do Senhor e faz uma oração. E o que é interessante, a oração de Jabes tem 4 pedidos só, 4 pontos, que foi o texto que nós lemos. A primeira coisa que Jabes pede, ele diz: Senhor, peço que me abençoes, ou abençoa-me, Senhor. Jabes pediu aquilo que homem algum tem poder de alcançar sozinho: a bênção do Senhor, a graça do Senhor. Irmãos, esse evangelho está tão mudado, as pessoas interpretam a Bíblia da sua maneira, e a Bíblia está tão mal interpretada, que hoje Jesus é tratado como uma espécie de mercadoria, que se a pessoa não aceitar, ele vai ficar lá sozinho, que a morte dele foi em vão, ele vai ficar lá, clamando. Tem gente que pensa que Jesus está lá, desesperado: vinde a mim, todos que estão cansados e oprimidos, né? Olha, me aceite. Um dia eu vi um pregador falando de que ele estava num local e alguém fez uma reflexão de 10 minutos e já estava com 30 minutos de apelo. A pessoa estava para dizer assim: pelo amor de Deus, aceite Jesus. E aí esse pregador disse assim: eu estava quase me levantando para ir lá para ver se ele acabava com aquela apelação. E as pessoas estão assim, como se Jesus estivesse apelando para o ser humano aceitá-lo. Mas quando ele escolhe os seus discípulos, ele diz assim: não foi vocês que me escolheram, não foi vocês que me aceitaram, a escolha é minha, o Senhor sou eu, o soberano sou eu, quem foi à cruz foi eu, não foi mais ninguém. Então nós precisamos entender quem é aquele ao qual nós estamos servindo, quem é esse, que até o vento, né, o mar, a natureza lhe obedece.
Os discípulos constantemente estavam surpresos quando vem Jesus andando por sobre as águas. E por que ele anda por sobre as águas? Porque ele é Senhor das leis da natureza. Ficaram mais surpresos ainda quando viram Lázaro ressuscitado. E aí aqueles que estavam intencionando matar Jesus disseram: nós temos que matar a Lázaro também, porque não adianta matar Jesus, porque Lázaro é uma testemunha viva de que ele é Deus, porque ele ressuscitou a Lázaro. E nós nunca vimos ninguém ser ressuscitado, e Jesus fez isso diante de Lázaro, trouxe Lázaro de volta à vida. Então Jabes sabia que o único que tem poder para abençoar é Deus. É lamentável quando nós ouvimos alguns cânticos, né? Como fruto desse novo coração eu declaro a paz de Cristo, né? Eu te abençoo. Quem é você para me abençoar? Talvez a única bênção que você pode me dar é essa aqui. Essa aqui foi uma bênção bacana, né? Eu posso reputar como uma bênção. Mas irmãos, bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, só Deus pode dar, mais ninguém. Só Deus pode levantar você, só Deus pode perdoar você, só Deus pode selar você com o Espírito Santo dele, só Deus pode sustentar a sua vida nas mãos dele. Ele é o Senhor. Então Jabes entende isso, e quando ele diz: Senhor, eu quero que tu me abençoes, na cabeça dele a palavra bênção no hebraico significa favor divino. É quando Deus olha para um ser humano que por si só não poderia sair de onde está, e Deus vai até ele e o arranca de lá. Então quando Jabes diz: Senhor, me abençoa, ele está dizendo assim: Senhor, me tira de onde eu estou, a minha vida não está legal, a minha situação não é das melhores, eu quero algo mais, eu não estou conformado com essa vida que eu estou vivendo, então me abençoa, impõe tuas mãos sobre mim. E queridos, esse favor divino só pode vir dos céus, não vem de outro lugar. Nas páginas do Novo Testamento, graça significa um favor sobrenatural e um perdão que produz companhia. Você ainda não entendeu isso? Precisa entender, porque quando nós recebemos o perdão de Deus, que recebemos o selo do Espírito Santo, nós ganhamos a companhia do Senhor Jesus Cristo. Nós nunca mais estaremos sozinhos. O verdadeiro crente sempre vai ter o anjo do Senhor acampando ao seu lado. E Jesus disse: eu nunca deixarei vocês. Falou para os seus discípulos. E para nós ele disse: eis que eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Mas é lamentável porque parece que alguns dos nossos dias e da nossa época parecem não crer nisso, porque quando vem a situação difícil, quando o dia mau chega, as pessoas se desesperam, murmuram, reclamam. E querido, se você quiser me ver revoltado, reclame de alguma coisa na minha frente, reclame, tá? Não faça isso. Se você quiser brigar comigo, quiser me ver bravo, né, comece a reclamar. Hoje eu vi alguém dizendo: olha o tamanho desse pão, esse pão está ficando cada vez mais pequeno, eles estão diminuindo o pão. Quando, né? E eu disse assim: que tal você fazer uma oração para Deus dizendo assim: Senhor, esse pão aqui está muito pequeno, essa minha vida aqui não está muito legal, me leva lá para a Ucrânia, me troca com uma daquelas mulheres que está lá, fugindo das bombas lá nos metrôs, ou nos porões aonde elas estão escondidas, fugindo das bombas russas. Você quer trocar? Ou você vai preferir ficar comprando o seu pãozinho aqui pequenininho? Querido, se você tem um olho grande, compre mais de um. Para de reclamar porque o pão está pequeno. Ah, simples assim. Eu vejo as pessoas reclamando. Um dia dessa senhora estava falando sobre gás. Olha, o gás está um absurdo lá. Minha vizinha, coitadinha, eu olhando para ela assim: poxa, vizinha, se a senhora soubesse das coisas, né? Como ignorante ela é. Não, porque o botijão de gás está muito caro. O presidente, eu falei: senhora, o presidente tem nada a ver com o botijão de gás. Se a senhora pegar o preço do botijão de gás, vocês pagam R$ 54 de ICMS, é um imposto estadual. Metade do que vocês pagam de gás vai para o bolso do Wilson Lima, e o culpado é o presidente. E nós temos uma nação que é ignorante, reclamando das coisas.
que não sabe absolutamente nada. Até uns 4 a 5 anos atrás, vocês nem ouviam falar em STF, vocês nem sabiam quem era aquele bando de velho lá que veio com aquela capa de Drácula nas costas, sugando a vida do povo, né? Hoje vocês sabem quem são. Por quê? Porque Deus colocou um homem lá que escancarou as portas de tudo isso aí para vocês. Então, nós temos que parar de reclamar e entender que se Deus não nos abençoar, a esperança não está na política, a esperança não está nos homens. Os homens são falhos, os homens são pecadores, os homens estão perdidos, os homens são ímpios. Então Jabes entende isso. Ele não vai com nenhum líder do exército de Israel, ele não vai procurar qualquer líder do povo, sacerdote do povo, ele vai diretamente com Deus. Se você quiser entender por que nós não adoramos imagens, é porque no lugar de ir com o intermediário, nós vamos direto logo. Nós entendemos que só existe um mediador entre Deus e os homens, que é Jesus Cristo. Então Jabes vai direto com Deus, ele diz: Senhor, eu peço-te que tu me abençoes. Agora, ele não queria só ser abençoado. Dizem os sábios judeus que ele queria ser salvo. Era um homem que tinha convicção do seu estado de pecaminosidade, então ele queria ser salvo. Ele disse: Senhor, me salva, me abençoa, muda a minha vida. Jabes sabia que estava nas mãos do soberano e orou sem determinar onde e como ele seria abençoado. Hoje em dia tem gente que ora, né, que determina: eu quero que seja assim. Aí tem gente que vai orar para Deus, ele pensa que Deus é um imbecil, um idiota, né? Porque ele diz assim: não, quando você for orar, se você for pedir uma casa, você tem que dizer o tamanho da casa, quantos quartos vai ter. Imagina isso. Se você vai fazer um pedido, e Deus tem que saber com quantos quartos você quer, como se ele não soubesse. Aí vem o salmista Davi, e ele diz: antes que a palavra chegue à boca, Deus sabe. Então esse homem é um exemplo para nós. Quando ele diz: eu quero que me abençoes, ele quer uma bênção completa para a sua vida. Ele quer salvação, ele quer perdão, ele quer relacionamento com Deus, ele quer cuidado de Deus, ele quer sustento que vem das mãos do Senhor. O segundo pedido que ele faz é que alargues as minhas fronteiras, quer dizer, alarga a minha tenda, alarga a minha família. Significa ter um bom nome, significa ser grande, significa ter muitos filhos, significa ter animais, significa ter bens em geral. Jabes era um homem de visão. Ele disse: Senhor, alarga a minha tenda. Jabes queria ficar na história. Amplie, né, seus territórios, fique postos. Para que você está vivendo, irmãos? Tem tantas pessoas que passam nessa vida, nessa história, e não deixam legado nenhum. Outros deixam um nome extremamente negativo, que faz vergonha. Jabes não. O terceiro pedido que ele faz: Senhor, que a tua mão seja comigo. Sabe o que ele está dizendo? Eu preciso de companhia, eu preciso do teu amparo. Irmãos, todos nós precisamos de amigos sinceros, pessoas que realmente têm a capacidade de se condoer conosco, de nos ajudar quando preciso, de estar ao nosso lado. Então ele precisa do amparo, ele precisa do cuidado do Senhor. Eu lembro quando eu saí de Manaus para ser ordenado em Águas de Lindóia, num congresso da União das Igrejas Evangélicas Congregacionais do Brasil. Eu não estudei seminário congregacional, sabia muito pouco lá do que eles ensinavam, conhecia pouquíssimos pastores na época. E de repente caiu a ficha: eu estou aqui sozinho, não tenho ninguém comigo. E havia um homem chamado Antônio Limeira Neto, foi um homem que apostou em mim. Tamar conheceu ele, alguns aqui conheceram. E eu cheguei com ele e disse: pastor, eu vou ser examinado, eu vou passar por uma banca. O que eu estudo? Ele disse: estude tudo. Agora, como é que você vai estudar tudo nas escrituras? Tem alguém que sabe tudo? E aí o que eu fiz? Vai que o papai do céu ora, né? Irmãos, hoje em dia eu olho assim de cima para baixo para a Bíblia. O assunto que vocês me perguntarem, eu sei onde está. Mas eu estou lá.
o meu exame seria depois do almoço. E eu estou num hotel 5 estrelas, apartamento de primeiro, cama macia, ar-condicionado, chuveiro quente, né? Para chegar lá, sabem como foi? Eu tomei um carona de uma carreta aqui saí daqui da Brasfio, aqui na Ceasa, tomamos uma balsa, andei 6 dias até Belém, pelo rio, andamos 2 dias até uma cidade chamada Anápolis. Eu fui de carreta até Anápolis. O nome do motorista era Delicado, agora de delicado ele não tinha nada, ele passava sinal vermelho, ele passava por cima de trevo, tá? Ele passava por cima de quem estivesse na estrada, não tinha nada de delicado. E às vezes ele me perguntava: você está com medo? Eu dizia: não, o caminhão não é meu. O caminhão é seu, você que sabe. Chegando em Anápolis, um frio que eu nunca enfrentei. Em Manaus não faz frio. Se vocês acham que aqui faz frio, aqui não faz frio. Toma um ônibus de Anápolis para Goiânia. De Goiânia toma um ônibus para o Rio. E aí vai para passar no exame. E eu estou sentado lá, uma mesa farta num restaurante 5 estrelas. Alguém bateu no meu ombro: não vai comer muito que você vai passar mal, eu vou tirar teu fígado lá dentro. E se ele pensou que ele me deixou nervoso, eu comi mais ainda. Tomei 2 cocas e disse: Senhor, eu estou pronto, então que venham as férias. Num congresso, toda pessoa que está presente ao seu exame pode fazer pergunta. Vocês não imaginam, eu recebi tudo quanto foi tipo de pergunta, até o ponto que o presidente da mesa disse: olha, não precisa mais perguntar, tá? Eu estou satisfeito. E aí eu saí de lá convicto de que a mão de Deus estava comigo. Então, a mão de Deus, ela é a nossa proteção. Se você não confia nisso, você não imagina o que o Jonas estava falando aqui agora. Eu vou dizer para você: um dia eu estava indo para Boa Vista, o meu carro quebrou no 132, em frente à casa de uns rapazes lá. Eles empurraram o meu carro para frente da casa deles. Tinha um que era mecânico, o cara disse que era bomba de gasolina, eu já sabia, né? Fui lá, fiz o teste, é bomba de gasolina. Não tem como voltar a Manaus para comprar bomba, ficava muito caro. Ele me levou para Figueiredo, eu dei o dinheiro para um taxista. O taxista que faz táxi lotação veio a Manaus, fez a viagem dele, comprou a bomba, levou. E quando chegou lá, não deu mais tempo de eu pegar a reserva indígena aberta. O cara olhou para mim e disse: dorme aqui conosco, você já está aqui. E armaram uma rede, dormiu. Quer dizer, eu dormia, Dona Orlane não, ela ficou a noite inteira acordada, eu dormi, não estava nem aí, porque eu confio na mão do Senhor. Tudo bem, irmãos. Um dia aquele sujeito de camisa vermelha que está ali atrás, ele tem mania de me pegar no final de semana e me levar para o sítio dele, e me convida para ir para o sítio dele. E nós estávamos no posto abastecendo, chega um senhor com uma sacola de rancho na mão. E quando ele se aproximou, ele: eu preciso falar com o senhor. Eu disse: eu sei, o senhor quer carona, né? Ele disse: quer? Eu falei: entra aí. Aí ele disse: não, o senhor vai me dar dinheiro, entre aí. Aí eu já fui pegando a saca, botei no porta-mala e fomos conversando. E ele perguntou: o senhor sempre viaja para cá? Eu falei: sempre. Eu acho que meu carro está para recorde, tanto pegar multa já nessa estrada. E aí ele me contou o seguinte: eu falei desse problema que eu tive e da casa onde eu fiquei. Ele disse: olha, você tem que dar graças a Deus, porque o pessoal daquela casa lá era tudo bandido, e eles se meteram num roubo de carga aí, e um deles teve a cabeça cortada, jogada aqui na estrada, mataram eles tudinho. Então levante as mãos para o céu e dê graças a Deus que você está vivo. Eu falei: não só eu, mas minha esposa também. Ela passou a noite vigiando e orando, e eu passei a noite dormindo. Irmão, Deus tem me guardado, é a boa mão do Senhor. E aí tem um outro ponto da oração, ele diz assim: que tu me preserves, quer dizer que tu me livres do mal. O que Jesus diz acerca dos seus discípulos? Não quero que tu os tire do mundo, mas que os livre do mal. Que Deus tem nos guardado. Por que
que eu não aceito reclamação. Um dia nós estávamos indo, esse garoto ali, ó, que me entregou essa cesta aqui, aquele de quase 2 metros de altura, ele era pequenininho, no colo da mãe, a gente andando com outro, não, eu carregando, ela andando com outro, não tínhamos carro, fizemos sinal para um interbairro, o interbairro passou e não parou, e nós reclamamos do interbairro, o cara não parou, então, logo em seguida vem outro, entramos, quando chegamos lá no Ayapuá, ali na saída da Ponta Negra, o ônibus que não parou para nós, tinha dado de frente com um caminhão e estavam tirando as pessoas feridas e os corpos de dentro. Se eles tivessem parado, eu teria ido na barca. Irmãos, que me preserves, é Deus que nos livra do mal. Perigos existem, não é sábio subestimar os inimigos. Jabes sabia que o mundo é perigoso, por isso ele fez esse último pedido: se o Senhor não guardar, em vão procuram os homens guardar. Deixa eu colocar um acabamento. Irmãos, Deus concedeu a Jabes tudo o que ele pediu em oração. Ele foi grande, o maior entre seus irmãos, porque orou. A Bíblia não diz que ele jejuou, a Bíblia não diz que ele tinha uma fé absoluta, simplesmente ele orou. 1 João 5,14: se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Então era a vontade de Deus abençoar esse homem, fazer esse homem grande, mas Deus o fez grande porque Deus é Senhor. Ele age do jeito que quer, da forma que quer. As coisas acontecem na vida conforme os seus decretos. Por isso que Jesus disse: sejam poucas as vossas palavras. Agora, a Bíblia diz que Jabes foi um homem ilustre. O que significa ser ilustre? Ilustre não é tratamento de cortesia ou de consideração pelas Escrituras. A Bíblia não trata ninguém como cortês à toa. Então a Bíblia não foi cortês com Jabes. Ilustre é alguém que se destaca pelo seu brilhantismo, por suas qualidades dignas de louvor. Mas a Bíblia não relata as qualidades desse homem. A principal qualidade dele aqui é a dependência do Senhor. É o desejo de ser abençoado por Deus, é a convicção que ele tem de quem ele é e de quem é o Senhor. Então ilustre é alguém conhecido. Ele se tornou ilustre, se tornou alguém conhecido, é alguém notável. E o ilustre é uma celebridade. Agora, como nós nos tornamos celebridades? Eu sempre ouvia os alunos do seminário dizendo: ele não sabe o que está pedindo, né? Ele não sabe quanto tempo eu gasto, né, com estudo, com oração, com dedicação, não sabe. Irmãos, Deus me deu capacidade que não deu para muita gente no ministério. E às vezes eu tenho que traduzir texto. Eu vou confessar para vocês, eu odeio traduzir. Mas a cada dia que passa eu me encanto cada vez mais com o hebraico. A Bíblia foi escrita, os primeiros passos da Bíblia foi escrita no hebraico. E aí, talvez vocês não conheçam essa palavra, mas a palavra Mishehan no Antigo Testamento, sabe o que é? Tabernáculo. Aí um dia desse eu vi os caras, eles ficam trazendo o significado. A palavra tabernáculo significa uma cabana, significa uma tenda. Não, querido. A palavra Mishehan, tabernáculo em hebraico, sabe o que significa? Vizinho. E para você que pensa que não faz sentido, o hebraico é tão profundo, mas tão profundo, que Jesus Cristo veio e habitou entre nós. Na língua hebraica ele armou a sua tenda entre nós, e ele disse que estaria ao nosso redor. Ele é o nosso vizinho. Quando nós estamos distantes dos nossos parentes, quando nós não temos ninguém para socorrer, quem é que nos socorre primeiro? A gente sempre tem um vizinho bondoso que nos socorre, que nos respeita, que nos ama, que está conosco. Então o tabernáculo era o vizinho do povo. Depois que o tabernáculo foi construído, as tribos foram dispostas, foram organizadas, e se você pudesse olhar de cima, elas estavam organizadas em forma de cruz, o tabernáculo no meio. Todos eles saíam de suas tendas e iam para o tabernáculo prestar culto. Eles não entravam lá, mas eles estavam ali diante de Deus, porque eles sabiam que quando a chama estava em cima do tabernáculo, a presença de Deus estava ali, né? A glória de Deus estava lá.
A Kavod, que era a glória de Deus, a Shekinah, que era a presença de Deus, estava lá, e eles entendiam isso. Então, queridos, um dia eu fiz essa oração, e quando eu tive convicção de que Deus estava me chamando para o ministério, pode parecer loucura, eu era um dos líderes da produção na Philips da Amazônia. Quando eu recebi o chamado do Senhor, eu fui lá no RH, lembro-me como se fosse hoje, Maria do Carmo me atendeu, e eu disse: eu vim aqui porque eu não quero mais trabalhar na Philips, e eu estou indo realizar uma obra que Deus está me chamando. Ela olhou assim e disse: você tem certeza? Eu falei: absoluta. Ela disse: quanto você vai ganhar lá? Eu falei: nada. Ela disse: você está louco? Eu falei: não, loucura é o que eu vou fazer, eu não estou, porque pregar o Evangelho é loucura para os que, né, se perdem. E eu saí dali convicto que eu estava fazendo o que era correto, porque eu sabia que Deus estava me chamando. E quando eu conto isso para os meus colegas de ministério, eles me olham de forma diferente. Foi ali que eu me tornei uma celebridade. Alguém que tem convicção do chamado, que confia no chamado de Deus, que larga as coisas que está fazendo no mundo, deixa tudo para trás e entra nessa relação com Deus de pregar o Evangelho e de dirigir pessoas e ensinar pessoas. Irmãos, eu não me tornei célebre por isso. Se vocês não sabem, para quem não sabe, eu sou escritor. 1, 2, 3, 4 livros, fora a participação que eu tenho com outros. Eu recebi menção honrosa da editora Abril Cultural como um escritor. Eu poderia estar aí usufruindo dos holofotes, mas eu larguei tudo isso para pregar o Evangelho, para servir ao meu Deus. Então, quando foi que eu me tornei célebre? Não foi quando eu lancei os livros, não foi quando eu me tornei conhecido como escritor amazonense, como um artista. Um dia me fizeram uma homenagem no SESC. Minha irmã trabalha lá e eu fui indicado. A direção entendeu que seria uma boa homenagem. Eu fui homenageado como um escritor. Noite Cabocla, se não me falha a memória. Não me tornei celebridade ali. Eu me tornei celebridade no dia que Deus me chamou. Se vocês imaginar o que significa a palavra ministro, os ministros falam em nome do país, falam em nome do presidente. O ministro do Evangelho fala em nome de Deus, porque ele usa a palavra de Deus. Aí eu me tornei lustre. Mas como foi que Jabes se tornou uma celebridade? Quando ele orou ao Senhor. E quais são as características da oração desse homem? O que ele faz? Vamos lembrar. Ele diz: Senhor, me abençoa. Primeira coisa que ele pede a bênção do Senhor. Segunda coisa, ele diz: engrandece o meu nome, faz de mim uma celebridade, que a tua mão esteja comigo. Terceira coisa. O quarto, que me preserves e que me livres do mal. Irmãos, que assim nos faça o Senhor, que essa reflexão de hoje ela sirva para fazer você pensar o que significa ser grande. Grande não significa nem celebridade, não significa pertencer ao BBB. Tem tanta gente hoje querendo pertencer, né? Aquela besterol das bobagens que aparecem no Brasil. As pessoas acham que aquilo ali é celebridade, mas esse homem nos ensina o que é ser uma celebridade. Buscar ao Senhor, pedir a bênção do Senhor, ser abençoado pelo Senhor, ser salvo pelo Senhor, ser guiado pela mão do Senhor, ser protegido pela mão do Senhor e ter a sua tenda larga, ser alguém que deixa um legado. Então, que Deus nos abençoe.